Oi pessoal, bem-vindos de volta aí à disciplina de Introdução à Programação. Nessa última aula sobre algoritmos iterativos, a gente vai fazer só um fechamento e falar bem brevemente um pouco mais sobre técnica de desenvolvimento de algoritmos iterativos do que sobre novos comandos, assim. Então, a ideia é falar sobre essas três estruturas aí, ou como implementar contadores, acumuladores e sinalizadores em repetição, e ver algumas situações em que eles são úteis, né, que vocês vão se deparar durante o curso, né, nos enunciados e exercícios muito frequentemente daqui para frente, tá? Vamos lá. O primeiro deles é o tipo contador, tá? E aí a gente está chamando já a variável do tipo contador, assim, né? Por que a gente utilizaria contadores, né? Ou em que situações a gente utilizaria esses contadores? Em geral, eles são bastante úteis para todo tipo de enunciado onde se pede para dizer ou para determinar ou para calcular o número de vezes que algo acontece, o número de vezes que um evento qualquer acontece, né? Então, por exemplo, os enunciados poderiam ser leia, sei lá, 20 valores e diga quantos dos valores digitados pelo usuário, valores numéricos, né? Diga quantos dos valores digitados pelo usuário são positivos, né? Então, aí tá um exemplo, né? Eu quero que vocês contem, né? Não está escrito, né, assim no enunciado, mas em geral o que a gente quer é que vocês contem quantos valores positivos foram digitados. Ou, por exemplo, para uma lista de clientes que o usuário informa, dizer quantos clientes estão em débito. Ou então dizer quantos alunos foram aprovados ou reprovados numa disciplina de acordo com as médias informadas pelo usuário. Então, os enunciados são sempre desse tipo, né? Os enunciados são sempre pedindo para vocês contarem um conjunto de eventos, tá? E aí a gente tem que implementar esses contadores de alguma forma. Contadores, em geral, eles são inicializados em 0, né? Então a gente começa o contador com 0, porque no começo do programa a gente não contou nenhum evento, e ao longo do programa a gente vai incrementando o contador, né? Isso seria a implementação mais simples, assim, né? O contador incrementa até o número de eventos que foi contado e chegou lá no final, terminou. Aí o contador poderia ser decremental também, poderia ter um contador que vai descontando lá os eventos que aconteceram, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas em geral, 90% dos casos, a gente vai usar contadores incrementais, e esses contadores vão incrementar de 1 em 1, né? Não necessariamente, de novo, né? Isso aqui é mais uma dica, né, de como implementar um contador. Não necessariamente todo contador precisa incrementar de 1 em 1, né? Eu posso ter contadores que incrementam em valores, em passos maiores, né? De 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Depende do caso, depende da situação. Mas normalmente a gente chama esse tipo de variável, que é incrementada ou decrementada dentro de uma repetição com um valor determinado, um valor fixo, de contador, tá? Exemplo, né? Imaginem que eu pedisse para vocês, né, dado uma turma de 20 alunos, contar quantos foram aprovados. Então, quantos tem média maior ou igual a 6, tá? Como é que a gente implementaria isso? Aqui tem um exemplo de implementação, tá? Então, eu tenho lá o meu laço, né, a minha repetição. A repetição é controlada por uma variável de controle que é o i, tá ali o i, né? Então, eu tenho esse i aqui começa em 0, o i vai de 0 a 20, e ele vai incrementando de 1 em 1, com para, né, essa repetição aqui, porque é uma repetição de número fixo, né? Então eu vou repetir 20 vezes porque eu tenho 20 alunos, e essa repetição vai executar um conjunto de comandos uma quantidade de vezes, né? Que comandos são esses? Basicamente, eu vou ler a média do aluno, né, o valor da nota final lá do aluno, média final do aluno. Se essa média for maior ou igual a 6, então eu conto aqui quantos alunos foram aprovados, tá? Então, essa é a ideia, né? Eu tenho um total de alunos, digamos, eu poderia dizer até que o i aqui é um contador, né? O i é um contador que vai contar o total de alunos. Não é muito útil, porque eu já sabia o total de alunos antes do enunciado, né? Mas o i aqui vai ter o valor. Cada vez que o i for incrementado é porque eu li a média de mais um aluno, portanto esse cara aqui já é um contador de alunos, mas só o i não me serve, né? Porque eu preciso contar os alunos aprovados e não os alunos
totais, né? Não total de alunos. Então, eu tenho que ter um contador aqui que eu estou chamando de aprovados, né? Eu inicializo o contador com 0, então ele tem que ter uma inicialização. Em geral, eu vou inicializar ele com 0, porque eu ainda não contei nenhum aluno. Eu vou contar aqui de 1 em 1, né? Então eu vou somar mais 1 nos aprovados toda vez que eu chegar nessa parte do código. Então, sempre que eu entrei aqui nesse if, né? Sempre que esse C for verdadeiro, então a média digitada para esse aluno é maior ou igual a 6, eu conto aqui esse aluno como mais um aluno aprovado. E lá no final eu imprimo quantos alunos foram aprovados. Se todos os alunos forem aprovados, por exemplo, isso aqui vai ser sempre verdadeiro, todo mundo teve nota acima de 6 e esse contador vai valer 20. Se nenhuma vez nenhum aluno for aprovado, por exemplo, todo mundo tem nota menor que 6, então esse contador de aprovados vai ser igual a 0, né, porque foi inicializado aqui fora, e aqui eu não vou imprimir 0, né? Então é importante, essa inicialização aqui é importante por 2 motivos, né? Um é porque eu preciso imprimir 0 caso eu não conte nenhum evento aqui, e outra é porque eu estou fazendo um incremento aqui, então fazendo aprovados é igual a aprovados mais 1, né? Então, como eu estou fazendo um incremento aqui, esse valor tem que estar definido antes, né? Eu não posso incrementar algo que não está definido, tá? Então, eu tenho que ter essa inicialização aqui, nesse caso estou inicializando com 0, eu tenho que ter aqui dentro algum tipo de incremento, porque isso aqui é um contador, e lá no final eu vou usar esse contador para alguma coisa, nesse caso eu estou imprimindo aí na tela, tá? Esse aqui é um exemplo de contador dentro de uma repetição. Vamos lá, outro exemplo, né? Ou outro tipo, outra técnica que a gente muito comumente usa em desenvolvimento de algoritmos iterativos. Acumuladores. Um acumulador, em geral, ele é similar a um contador, mas ao invés de contar eventos, por exemplo, ele acumula valores, né? Acumula valores, por exemplo, digitados pelo usuário ou valores calculados. A gente já fez também alguns tipos de acumulador, a gente só não chamava isso de acumulador ainda, a gente não tinha definido isso com esse termo ainda, tá? Então, acumuladores são úteis, por exemplo, né? Eu poderia dar um enunciado para vocês dizendo assim, faça um programa que calcule o saldo mensal da pessoa, né? Então a pessoa vai digitar receitas ou despesas de um mês e vocês têm que ir lá somando todas as receitas, por exemplo, ou somando todas as receitas e subtraindo as despesas, né? No caso, as despesas seriam valores negativos, as receitas valores positivos ou alguma coisa do tipo. Enfim, vocês poderiam implementar isso com um acumulador, né? Então eu tenho um acumulador lá que é como se fosse o saldo, o balanço, né? Em algum momento do mês, e a pessoa vai digitando todas as suas despesas e eu vou somando ou subtraindo a próxima despesa, né? Eu poderia fazer um somatório de notas de um aluno. Então eu digito lá, vou digitar notas repetidamente e a gente vai somando todas as notas dos alunos, né? Poderia fazer somatórios ou produtórios, por exemplo, para funções matemáticas, também é uma coisa bem comum, né, de a gente fazer. Vocês veem na matemática lá, por exemplo, funções, equações, etc., que utilizam somatórios, por exemplo, e somatório é a implementação de um acumulador, né? Então, cada parcela lá calculada daquele somatório vai ser somada com a parcela anterior, né, para formar o somatório completo. Bem a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, de novo, acumuladores, em geral, são também inicializados em 0, então eu vou acumular coisas, né, e eu não tenho nada no começo, então durante a repetição, durante a iteração do algoritmo, eu vou acumular valores que foram gerados ou digitados na repetição, né? Então no começo do programa eu inicializo lá com 0, porque eu não tenho nenhum valor inicial. Se tiver, né, inicializa com o valor inicial, dependendo do caso, dependendo da situação, pode ser que isso aconteça. E essa variável, em geral, ela é incrementada, mas incrementada com um valor que é variável também. Diferente do contador lá, que normalmente acumula ou soma, né, um valor fixo, uma parcela fixa toda vez. Aqui, a parcela que a gente soma no acumulador é geralmente variável. Então, vai ser um valor que o usuário vai digitar, vai ser um valor que foi gerado por uma operação matemática anterior. Então, tem uma característica um pouco diferente.
De novo, a gente está simplificando algumas coisas, né? Esse acumulador aqui, esse tipo de acumulador que a gente está usando como exemplo, né? Então, ele é um acumulador que faz, aqui, por exemplo, somas. Então, eu estou somando valores numa soma que já existe, né? Então, eu inicializei essa soma aqui com 0, depois eu vou fazer soma, recebe, soma mais valor, né? Ou dá para fazer assim, também tem um atalho, né? Soma mais igual a valor, vai fazer a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, é mais ou menos, é um atalho que nem o mais, né, para o incremento de mais 1. Aqui tem um atalho, esse cara aqui é um atalho para fazer o incremento da soma mais um outro valor variável, tá? Então, esse valor aqui é a nova parcela que está sendo adicionada, essa soma aqui é o acumulador, então é a variável que vai acumular todos os valores ao longo da repetição. Isso aqui não necessariamente precisa ser uma soma, né? Poderia ser, por exemplo, uma multiplicação, né? Então, se eu quisesse acumular multiplicando um valor qualquer, eu poderia fazer isso também, né? Que é o caso do produtório. Às vezes eu tenho lá um produtório que é uma multiplicação de várias parcelas, eu posso fazer isso multiplicando. A gente fez, por exemplo, cálculo do fatorial, né? Cálculo do fatorial são sucessivas multiplicações que são acumuladas para gerar um valor de resultado final. Então, todos esses casos aí encaixam no conceito de acumulador. O detalhe, talvez assim, quando a gente faz multiplicações ao invés de somas, é que não é, em geral daí, né, a gente não vai inicializar o acumulador com 0, né, porque se a gente inicializar o acumulador com 0 e fizer multiplicações, ele vai multiplicar tudo por 0 e vai dar 0, né, então, nesses casos aí, geralmente, se tu está fazendo uma multiplicação acumulada, né, a gente faz essa multiplicação inicializando a variável acumuladora com 1, tá? Por exemplo, aqui, né, o exemplo que eu estava mencionando antes. Imaginem que eu quisesse fazer um programa onde a pessoa digita as suas despesas do mês, né, ou despesas e receitas, tanto faz, né? Então, vamos supor que a pessoa vai digitar aqui as despesas do mês dela. Eu inicializo lá um valor que eu estou chamando aqui de despesas com 0. Esse valor aqui é o valor que eu vou usar para o meu acumulador. Então, eu começo aqui as despesas com 0, não teve nenhuma despesa. O usuário digita um valor, né? Isso aqui é uma repetição, então ele vai digitar um primeiro valor. Esse valor de despesas vai ser atualizado, tá? Então, eu vou pegar o valor aqui e somar. No caso, na primeira despesa vai ser 0, então vamos supor que o usuário digitou 20, né? Gastou 20 reais com alguma coisa. Ele vai fazer 0 mais 20 e acumular aqui em despesas 20 reais, né? A condição de parada, nesse caso aqui, é quando o usuário digitar um valor igual a 0, né? Então, se o usuário digitar um valor que é diferente de 0, nesse caso aqui, por exemplo, 20 é diferente de 0? Sim. Então, repete, né? Pede outro valor, o usuário vai digitar um novo valor, sei lá, 10, por exemplo, né? Então, eu vou fazer 20, que era o valor anterior de despesas, mais 10, vai dar 30, né? E eu vou acumulando aqui todas as despesas que o usuário digitou. Então, o usuário vai lá digitando uma por uma as despesas. Em algum momento ele vai digitar uma despesa 0, né, um valor 0 para a despesa, e isso é o que indica que o meu programa pode parar. Então, quando o programa para, aqui embaixo, por exemplo, eu imprimo as despesas do usuário. Então, isso aqui é um exemplo de algoritmo que usa um acumulador. Nesse caso aqui, a variável acumuladora é essa aqui, despesas, e ela acumula todos os valores digitados pelo usuário. Certo? O último tipo de variável que a gente usa também muito comumente é uma variável do tipo sinalizador. E aí, em geral, o pessoal chama isso de flag, né? Uma bandeira, assim, né? Como se fosse uma sinalização de que alguma coisa aconteceu. Esse tipo de variável, ele é comum também em laços de repetição para indicar que dentro de um laço um evento ocorreu no mínimo uma vez, né? Às vezes a gente não se interessa por saber contar a quantidade de eventos, mas a gente se interessa por saber se o evento aconteceu ou não, por algum motivo qualquer. Então, por exemplo, né, a gente poderia colocar lá dentro de um programa, né, um sinalizador para dizer se o usuário digitou um valor incorreto pelo menos uma vez durante uma repetição. Então, eu tenho lá uma repetição que fica repetindo enquanto o usuário digita valores incorretos, e eu quero saber, por algum motivo, quero colocar uma mensagem em algum lugar dizendo
que o usuário errou a digitação em algum momento, por exemplo. Eu poderia, um outro exemplo, que é o exemplo que a gente vai usar mais para frente, dizer se um número é primo ou não é primo. Então, em geral, para dizer se um número é primo ou não é primo, a gente vai ver esse exemplo daqui a pouco, a gente precisa verificar se ele é divisível por algum outro número. Se ele for divisível por pelo menos um número, eu não preciso saber quantos divisores ele tem, eu só preciso saber se ele é divisível por algum número. Se ele é divisível por algum número, significa que ele não é primo, por exemplo. Então, é um exemplo de programa que usa sinalizador com frequência. Normalmente se usa sinalizadores nesse tipo de programa. O sinalizador, ele só tem dois estados, né? Que é como se fosse ligado ou desligado, né? Então, ele vai ser, por exemplo, né, o mais comum, inicializado com 0, indicando que ele está desligado ou não sinaliza nada, né? E depois, quando ele for alterado para o valor 1, ele vai indicar que aquele evento ocorreu. Pode ser o contrário, né? Eu posso usar qualquer valor, posso usar 0 e 10, posso usar 2 e 3, posso usar qualquer valor. Mas a convenção, em geral, em programação, é que o 0 indica que o evento não ocorreu e o 1 indica que o evento ocorreu. Então, no início do programa, por exemplo, eu inicializo o meu sinalizador com 0 e lá no final do programa eu verifico se ele continua 0. Se ele continua 0 é porque o evento não ocorreu, se ele mudou para 1 é porque o evento ocorreu. Então, o evento ocorreu no mínimo uma vez. Certo? Por exemplo, né, o exemplo que eu estava falando antes, né, se eu quisesse fazer um algoritmo para determinar se um determinado número informado pelo usuário é primo ou não. Então é só isso que o programa tem que responder, se o número é primo ou não é primo. Como é que eu poderia fazer isso? Né? Para determinar, bom, o número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. E não é divisível por nenhum outro, divisão inteira, né? Ele não é divisível por nenhum outro número entre 1 e ele mesmo, né? Como é que eu faço para determinar se um número é primo? Eu basicamente tenho que testar todos os divisores daquele número e procurar para ver se ele tem ou todos os divisores possíveis para aquele número, né? Todos os divisores entre 2 e o próprio número, né, ou do próprio número menos 1, para ver se algum desses números é um divisor, né, se algum desses números intermediários é um divisor do número que eu quero descobrir se é primo. O algoritmo que faz isso é mais ou menos esse aqui. Tá? Então, o que eu faço? Né? Bom, lá no começo eu leio o número, né, e eu coloco aqui, essa variável que está destacada em marrom aqui, o sinalizador. Né? Então, eu sinalizo que é primo é 0. Portanto, a priori, eu estou assumindo que o número é primo, né? E eu estou colocando esse sinalizador com 0 aqui. Aqui embaixo, eu consigo ver que se é primo é igual a 0, né? Que é esse sinalizador aqui, né? Se o é primo é igual a 0, então eu imprimo que o número é primo. Se não, eu imprimo que o número não é primo. Portanto, se esse sinalizador aqui, do é primo, mudar durante a execução do programa, aqui no final eu consigo determinar se esse número era primo ou não. Como é que eu vou fazer esse sinalizador mudar? Esse sinalizador muda basicamente se eu entrar nessa linha aqui. Se eu chegar a executar essa linha de código, o é primo vira 1, e aí isso aqui vai dar falso. Portanto, eu vou imprimir não é primo. Como é que funciona essa parte intermediária aqui do algoritmo? Ele vai fazer um for, né, ou um para, que vai de 2 até menor do que o número. Então, esse i aqui vai variar entre 2 e alguma coisa menor do que o número que o usuário digitou. Então, vamos supor que o usuário digitou 17, por exemplo, né? Então, isso aqui vai variar entre 2 e 16, né? E vai tentar fazer a divisão do número que o usuário digitou pelo número i, que é o valor atual de i. Então, vai tentar dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 até 16, nesse caso. Se em algum momento isso aqui for verdade, ou seja, eu consigo fazer uma divisão desse número por i e o resto é 0, ou seja, eu fiz uma divisão inteira e deu certo, né? Não sobrou resto, então, se isso aqui for verdade, significa que eu encontrei um divisor. E eu encontrando um divisor
para esse número, isso significa que esse número não é primo. E aí eu coloco aqui, troco o meu sinalizador para indicar isso, né? Então, meu sinalizador que lá no começo sinalizou com 0, aqui dentro, se por acaso eu entrar em algum momento, esse sinalizador vai sinalizar com 1. E aí eu vou alterar o resultado, né, ou alterar o que vai ser impresso aqui embaixo no programa. Isso só precisa acontecer uma vez, né? Então, se eu encontrar um divisor, o número já não é primo, né? Se eu encontrar qualquer divisor, esse número não é primo. Se eu encontrar 18 divisores, 150 divisores, tanto faz, né? Porque primo foi alterado uma vez e isso já é suficiente, né, para dizer que o número não é primo. Eu não preciso contar quantos divisores o número tem, não é isso que o enunciado está pedindo, né? Então, eu só preciso sinalizar que eu encontrei aqui um divisor e, portanto, esse número não é um número primo. Tá? Esses são os exemplos de técnicas, digamos, que a gente utiliza muito comumente em algoritmos iterativos. Tá? Então, vocês vão encontrar, como eu falei lá no começo, vão se deparar com esses problemas e vão ter que implementar contadores, sinalizadores e acumuladores muito frequentemente ao longo dos exercícios que a gente vai elaborar nesse curso, tá? Era isso sobre algoritmos iterativos. Então a gente continua nas próximas aulas aí vendo novos conceitos como arranjos e, né, coisas um pouco mais avançadas, tá? Valeu, até a próxima!